Vamos chamar agora para conversar com a gente a Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Cadê a Samira? Opa, Samira, tudo bom? E aí, Toledo, Thales, tudo jóia? Tudo Olha, bem. Prazer ter você aqui conosco mais uma vez. Samira, infelizmente a gente só te convida para falar de má notícia, né? Mensageira do E, apocalipse total. mas é importante ter a sua voz para entender por que esses fenômenos acontecem, né? O motivo hoje é a gente ver a continuação da tendência de aumento da letalidade policial pela Polícia Militar de São Paulo. Estava vendo aqui os dados do Ministério Público mostrando que em outubro bateu o recorde, né? 94 pessoas mortas pela polícia no estado de São Paulo, recorde da gestão Tarcísio de Freitas, a maior dos últimos 2 anos, portanto. E a tendência é uma escadinha, né? Cresce todo mês, sem parar. E, mais recentemente, a gente está vendo casos de violência tão bárbara que até o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, veio a público, através das suas redes sociais, para condenar a ação extremamente violenta de policiais militares que, não uma, mas duas vezes, jogaram pessoas de cima de uma ponte na cidade de São Paulo, né? Samira, por que está virando moda jogar pessoas de ponte? Olha, Toledo, eu diria que, infelizmente, esses casos não são exatamente uma novidade quando a gente olha para o histórico da Polícia Militar, mas o pior é que isso era esperado considerando todas as falas do governador e do atual secretário de Segurança Pública, ainda quando eles assumiram o governo, quando foram questionados lá no ano passado sobre a operação na Baixada Santista, né, que o governador falou que ele não está nem aí para a ONU e afins. Então, desde o início, a gente teve uma decisão político-institucional por parte do governador e do secretário da Segurança Pública de dar carta branca para os maus policiais fazerem o que quiserem. Não à toa, a gente tem esse incremento na letalidade, a gente teve mudança na política de câmeras, a gente teve fragilização da Corregedoria da Polícia. Recentemente, a Secretaria de Segurança Pública, na semana passada, criou uma outra ouvidoria, quase que para concorrer com a ouvidoria de polícia que foi criada lá nos anos 90 pelo então governador Mário Covas e que é, de fato, essa estrutura de controle externo que conta com, de alguma forma, com o apoio da sociedade civil. Então, eu acho que precisa ficar muito claro que esses números eles eram esperados, esse crescimento ele era esperado, porque você tem um mundo político dando carta branca para esse mal policial que está na rua, que acredita que a violência é uma forma de controle do crime, para que ele faça o que ele quiser. Se não tem punição, ele vai apertar o gatilho, ele vai jogar da ponte e, enfim, a gente vai ter os efeitos colaterais, né? Toledo, você falou, por exemplo, dos números do Ministério Público. Os números do Ministério Público são de mortes decorrentes de intervenções policiais. Então, são aqueles casos em que a polícia assume que houve legítima defesa. O Rian, de 4 anos, por exemplo, não está ali computado. Não? Não porque não é uma morte decorrente de intervenção policial, é assumidamente um homicídio doloso, né? Ou culposo, não sei como é que eles deram entrada, mas é assumidamente um homicídio, não, né? Eles não chegaram a ponto de falar que houve um confronto com a criança de 4 anos. Eu vou aproveitar essa explicação que você deu e te pedir para descrever o que aconteceu em um dos casos em que a vítima foi jogada de cima da ponte, dizer como isso vai ser qualificado, pode ou vir a ser qualificado ou não, e contar de novo a história do Rian, porque você tem novidades sobre isso também, né? Começa Isso, pela ponte, por favor. pelo caso da ponte. Bom, pelo que eu entendi, o registro inicial simplesmente omitiu essa informação de que os policiais teriam jogado, né, esse jovem de cima da ponte. Pelo que eu entendi, o jovem sobreviveu. Então, isso supostamente deveria ser uma tentativa, de homicídio doloso. Quer Mas dizer, se esse isso é o caso do rapaz que foi preso, foi detido supostamente por ter fugido de uma blitz policial, não é isso? E Mas que que as imagens mostram os policiais arremessando eles de uma ponte em Diadema, né? Pelo que eu entendi, esse sobreviveu. acho que eles saíram de Diadema e foram jogar numa ponte já em São Paulo, né? Depois da Isso, perseguição e na tal. Zona E esse Sul. daí aparentemente sobreviveu.
Isso, pelo que eu entendi, ele sobreviveu. Se ele sobreviveu, isso, agora com as imagens vindo a público, porque isso tinha sido omitido do registro, isso seria uma tentativa de homicídio. Homicídio. Se a pessoa veio a óbito, deveria ser um homicídio doloso. Mas muitas vezes, casos de homicídios dolosos entram na estatística oficial como a morte decorrente de intervenção policial. Vocês lembram quando o Bolsonaro foi eleito, que ele falava tanto no pacote anticrime do Moro, do excludente de licitude, que ele queria Sim. ampliar o excludente de licitude? A morte decorrente de intervenção policial é aquela que você assume desde o registro que houve o excludente de licitude. Então, não foi um crime, o policial fez uso da força em legítima defesa. Então, esses números que estão crescendo tanto são esses casos. Os casos de homicídio nem são publicados nesse Quer site. dizer, Eles é mais ficam do que no Diário isso. Oficial. É Exato. mais do que Então, isso. Tá. é, Ah, houve um segundo caso de um rapaz que teria cometido um furto, também tem vídeo, né? Numa loja de conveniência e, ao ser abordado por policiais na saída dessa loja, teria sido. Os policiais disseram que ele ameaçou reagir com uma arma, dizendo que estava armado, e atiraram nele pelas costas e, aparentemente, jogaram o corpo também por cima da murada da ponte no rio. Esse caso entraria na versão dos policiais como como uma excludente morte de licitude. Isso, com uma morte decorrente de intervenção policial, então daqui uns dias o sistema do Ministério Público está atualizado até o dia 29 de novembro, então daqui a pouco vai provavelmente aparecer lá como morte decorrente de intervenção policial, que é normalmente Entendi. como eles classificam, a não ser que você tenha imagens que denunciem que houve um abuso explícito e haja uma correção desse registro. Você acha que eles estão perdendo o controle sobre a polícia? Eu acho que eles já perderam, e esse que é o grande perigo. E a gente precisa lembrar que o Dória foi eleito com uma plataforma muito parecida com a do Tarcísio e recuou depois do caso de Paraisópolis, que inclusive, né, fez aniversário agora. Caso Vamos lembrar que o Paraisópolis, quando a polícia interveio para acabar com uma festa e acabou baile resultando numa funk, morte de, acho que de morte. 9 adolescentes e jovens que foram morreram sufocados, né? Uhum. Pisoteados após uma abordagem ali, um tanto quanto equivocada da polícia militar. E Foi ele recuou de que depois, maneira, o Dória? então, isso aconteceu em dezembro de 2019, e naquele mesmo ano tinha uma ação civil pública que o Ministério Público impetrou contra o governo do estado, por conta dos altos índices de letalidade policial. Então, no ano seguinte, o Dória já mudou o secretário, mudou o comandante-geral da Polícia Militar, na verdade, anunciou o programa de câmeras, e foi aí que a gente começou a ter uma redução a partir de 2020, né, com a chegada das câmeras corporais, com uma série de medidas de gestão, tanto que a gente teve uma redução de 70% da letalidade de 2020 a 2022, nos batalhões que tinham câmeras corporais, né, porque elas gravavam Pois é, ininterruptamente. Samira, esse caso do sujeito jogado de cima da ponte é uma das cenas mais terríveis que eu já vi na mídia, que eu já vi na vida inteira. Olha que eu tenho um bom tempo de jornalismo, mas é uma das cenas mais terríveis que eu já vi. E o que ficou evidente, pelo que você está falando, é o seguinte: isso já ocorreu várias vezes e agora o que houve, o que tem havido é quando você filma. Quando é filmado, aí a gente pega. Se não for filmado, não se pega. Não é o caso. E o governador, logo no início, falou contra as câmeras corporais, etc. Não é o caso de uma legislação nacional obrigando a usar câmera corporal? Olha, Thales, você está certíssimo. Tanto que, na época, quando o Dória percebeu que estava perdendo o controle, ele resolveu implantar câmeras corporais de gravação ininterrupta, que foi exatamente o que o Tarcísio desfez agora com a nova licitação, com câmeras que agora dependem do próprio policial gravar. Aí me diz, eu te pergunto, né? Você acha que esse policial que joga alguém da ponte vai ligar a câmera para gravar, Pois um é. Peraí ato? que antes não joga ainda não, que eu não liguei minha câmera. Então, assim, é ridículo, né? Agora, a ideia de uma legislação nacional,
Hoje, da forma como está estruturado o campo da segurança e a nossa legislação, o Ministério da Justiça não tem capacidade de mandatória para que os estados o façam. Eles podem recomendar, e tem, né, fizeram ali uma Não, eu falo uma portaria. lei ou uma PEC, ou uma lei federal que diga, olha, toda a polícia do país inteiro tem que botar câmera. Senão não tem É, solução. eu acho ideal, Thales, e eu não estou nem falando só por conta dos desvios, eu estou falando porque é um equipamento de proteção individual para esse policial que também o protege. Vamos lembrar quantas acusações falsas os policiais foram inocentados por conta do uso das câmeras corporais. Quando eles estavam usando as câmeras da forma correta, a gente chegou aos menores números de policiais assassinados na história de São Paulo, né? Numa estatística de 30 anos. Então, a câmera ela serve para pegar o desvio, mas ela também é um instrumento que está produzindo prova, que apoia o defensor público, o promotor, o juiz numa decisão de um flagrante. É bom para todo mundo, só não é bom para quem quer ser violento, né? Acho que essa que é a questão. Por isso que uma legislação nacional seria importante, porque a câmera, a inexistência da câmera que grava ininterruptamente, ela só é boa ou para o corrupto ou para o policial violento. Exato. Antes daqui do programa, você estava falando nos bastidores para a gente que é, deixou de ser moda, mas houve um tempo que jogar de ponte estava. Você pode lembrar esse caso? Sim, porque enfim, enquanto a gente conversava aqui, eu vi na home do UOL uma matéria do Josmar Josino falando que os policiais que jogaram esse homem da ponte são do mesmo batalhão da favela naval. Para a gente se lembrar que a Polícia Militar tem história, a favela naval foi um episódio em 1997 em que policiais desse determinado batalhão que fica em Diadema paravam vários moradores da favela e, enfim, estavam ali pedindo dinheiro da população, sendo violentos, torturando moradores, até que eles acabam matando um morador, que era um mecânico, o policial responsável por isso ficou muito famoso, que era o Rambo, e as imagens da favela naval geraram um escândalo na época, né? Elas foram exibidas no Jornal Nacional. A população não estava acostumada a ver imagens como essa de policiais sendo violentos, torturando, matando, e isso acabou gerando amplas repercussões, tanto no mundo político, porque na época o governador, o Mário Covas, resolveu que ele ia mandar uma PEC, ele queria uma legislação para mudar as polícias e garantir uma unificação para que elas, né, para que deixasse de existir a polícia militar. E isso rendeu para a Polícia Militar um processo de reforma interna, que até hoje ela é reestruturada num tripé a partir do caso Favela Naval, que em tese a gestão, direitos humanos e policiamento comunitário. Infelizmente, a gente teve avanços desde então, é evidente, mas tem uma subcultura ali no universo policial que é muito aderente a essa ideia de que bandido bom é bandido morto, que acha que tem que ter dedo mole e dar tiro, que acha que tem que arremessar da ponte. E enquanto o mundo político não colocar limites para isso, a gente não muda essa cultura organizacional, infelizmente. Bom, e nessa sexta-feira, se eu não me engano, vai fazer um mês do assassinato do menino Rian, em Santos, por um policial militar, durante uma operação policial. Queria que você descrevesse exatamente como foi e Bem lembrado, contar Toledo. o que, que a sociedade civil está fazendo a respeito. Me parece que eles têm um ato programado para essa sexta-feira, não só o Fórum, mas também o Conecta Direitos Humanos e outras entidades aí para falar, pressionar o Ministério Público, é isso? Isso mesmo. Não, bem lembrado, você tinha me perguntado no início sobre, né, a morte decorrente de intervenção policial, quando é homicídio. O Rian é uma criança de 4 anos que morreu no Morro do São Bento, atingido por tiro de fuzil de um policial militar, numa operação da polícia que vitimou um garoto de 17 anos, né? Matou o Gregory, de 17 anos, uma morte por intervenção policial, porque eles disseram que foi um confronto. Feriu um garoto de 15, que foi liberado pela justiça, ficou internado, foi liberado pela justiça. Matou o Rian,
que era uma das 15 crianças que estavam brincando ali muito próximos a esse local onde foi esse suposto confronto e atingiu uma mulher, né? Teve uma jovem também que teve o braço atingido por um tiro de fuzil de raspão. Enfim, a sociedade civil tem acompanhado o caso do Rian, porque o pai do Rian tinha sido morto pela Polícia Militar em 9 de fevereiro, numa operação na Operação Verão, né? Enfim, na Operação Escudo, que era a Operação Verão, também na Baixada Santista. Então, a gente já tinha acompanhado a morte do Leonel, pai do Rian, e agora, infelizmente, nós já conhecíamos a mãe por conta dessa Da coincidência morte do pai. macabra. Exato, por conta E dessa o coincidência pai macabra. andava de muletas, não é isso? Isso, o pai era egresso do sistema prisional e tinha tomado um tiro nas costas. Quando ele sai da prisão, ele volta, né, a tentar reestruturar a vida, e ele usava 2 muletas para andar porque ele tinha sofrido com um tiro nas costas. Então recebia lá, alô, benefício do governo, porque ele não conseguia se deslocar E com normalmente 2 sem muletas ele teria ajuda. atirado nos policiais, é isso? Exato. O suposto confronto, Super que a gente fácil. encontrou muitos indícios de execução, na verdade, né? Com muitos tiros de fuzil ali na região. Morreu ele e uma outra pessoa nessa operação. E quando veio à tona a morte da criança de 4 anos, né? Eu fiquei atônita quando eu descobri que era o filho do Leonel e da Beatriz. Então, a gente, enfim, sociedade civil e ouvidoria de polícia se reuniram, nós acompanhamos o velório, o enterro, promovemos uma missa, né, que foi o padre Júlio Lancelotti que celebrou em homenagem ao Rian, e agora vai fazer 1 mês da morte dele. Então, na sexta-feira, nós temos sociedade civil e ouvidoria, um encontro com o Procurador-Geral de Justiça, que nós solicitamos uma agenda para apresentar o relatório em que a Do estado de São gente Paulo. documenta, isso, Procurador-Geral do Estado de São Paulo, o Dr. Paulo Sérgio, para entregar o relatório em que a gente documenta a morte do Rian, e no domingo, no Morro do São Bento, vai ter uma caminhada pela paz, que a família do Rian está chamando, do local em que ele estudava, da creche em que ele estudava, até o local em que ele foi morto pela polícia, pedindo justiça, enfim. Que é o que a polícia, é o que a família pode fazer agora, né? Ele tem 2 irmãos, ele deixa a Manu de 7 anos, o João de 10 anos, e essa mãe que perdeu o filho caçula, vitimado por um tiro de fuzil na barriga. Amira, a gente viu o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, que é um ex-oficial da Rota, talvez a tropa mais violenta, né, historicamente, né, da Polícia Militar de São Paulo. Ele mesmo, que gosta de dizer que já matou várias pessoas, depois que ele assumiu a gestão Tarcísio de Freitas, é que mudou a política de segurança pública, como você já relatou. A principal mudança foi a falta de disposição de punir os policiais violentos e o instrumento usado para isso, para facilitar o uso dessa violência, é justamente mudar a política das câmeras de segurança nas fardas dos policiais, que deixaram de ser automáticas, gravar tudo desde que são colocadas aqui no peito, e começaram só grava se o próprio policial acionar, ou supostamente vai ser acionado remotamente, mas ninguém aciona, enfim. Essa declaração do Guilherme Derrite, através das redes sociais, condenando o fato de estar jogando a ponte, significa alguma coisa, ou é só porque é um escândalo tão evidente e tem vídeo que ele teve que se pronunciar? Olha, eu quero acreditar, Toledo, que mostra um recuo, ao menos do governador, né? Não me parece que ele gravaria esse vídeo se não fosse o escândalo que essas imagens trouxeram. Acho que o choque da sociedade, isso provavelmente o pressionou. Eu não sei se ele, pessoalmente, está muito impactado com isso, mas me parece que o governador ficou preocupado. é, o Derrite esse policial militar, ele me parece que ele sabe também que ele está perdendo o controle da tropa. A grande questão é até onde o governador está disposto a bancar essa falta de controle da tropa, né? Até quando vai ser justificado o crescimento dessas mortes? Em algum momento, né, como morreu o Rian, como teve agora o episódio, né, de jogada da ponte, outros como esse devem acontecer numa tropa que está completamente descontrolada.
Então, eu tenho a impressão que ele fez isso a mando do chefe. Entendi. Bom, você mencionou rapidamente, mas eu queria que você explicasse, a gente tem mais 3 minutinhos apenas. Que história é essa de criar uma ouvidoria paralela das polícias para concorrer com a que já existe há décadas? Eu preciso dizer que eu também não entendi, Toledo, mas isso saiu em diário oficial na semana passada, foi anunciado. Alguns veículos fizeram matéria de imprensa, né, inclusive o UOL, sobre essa segunda ouvidoria. A gente sabe que dentro da Assembleia Legislativa tem ali um número de deputados que há tempos, em diferentes legislaturas, vem tentando acabar com a ouvidoria de polícia, né, porque é o único instrumento de controle externo que conta com a participação da sociedade civil. O mandato do atual ouvidor, que tem sido bastante ativo, que é o Claudinho, se esgota agora em dezembro. Então, me parece que essa é uma solução para tentar enfim, enterrar de vez o trabalho da ouvidoria de polícia. Lembrando que a ouvidoria de polícia, embora ela exista formalmente por lei, ela não tem autonomia orçamentária, né? Então, ela está dentro da estrutura do orçamento da Secretaria de Segurança Pública. Então, na prática, é o DERIT que define quanto dinheiro vai para a ouvidoria, quantos profissionais vai ceder, qual que é a infraestrutura com que a ouvidoria vai atuar. Então, a criação dessa estrutura paralela é claramente uma ameaça ao controle externo. Então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, né? E, enfim, nós temos essa reunião com o Procurador-Geral de Justiça, mas vale destacar que o Ministério Público tem se mantido em silêncio, né, ao longo de todo esse período, e é a quem cabe o controle externo da atividade policial, conforme E o previsto. governador criticou a ouvidoria, ele mesmo, publicamente, tem criticado a ouvidoria. Sim, Ele porque é o fazia o único seu espaço de papel. controle, que é o único espaço de controle externo que nós Uhum. temos, né? Que tem sempre ali um civil como ouvidor, que tem isenção, e mesmo com todas as restrições orçamentárias e afins, tem se mantido ativa e com o apoio da sociedade civil. Então, assim, para mim, parece muito claro que essa ideia de criar uma ouvidoria própria é uma forma de sufocar a ouvidoria externa, cujo mandato do ouvidor está para acabar. Bom, a gente infelizmente chegou no nosso limite de tempo aqui. Vê se você concorda com a seguinte síntese, Samira. PMs jogando pessoas de pontes mostra que o governo, se couber Tarcísio, perdeu controle sobre a polícia. Tá ótimo. Muito bom ou muito ruim. É, Samira, muito obrigado mais uma vez pela sua brilhante participação aqui conosco. Espero que um dia a gente consiga chamá-la para falar de coisas boas.